Em uma época de conflitos e incertezas, os israelitas enfrentavam uma das maiores ameaças de sua história, os filisteus. Este povo guerreiro, originário das regiões costeiras do Mediterrâneo, era conhecido por sua ferocidade e habilidade em combate. Os israelitas, por outro lado, confiavam em sua fé e na proteção divina, simbolizada pela Arca da Aliança, um objeto sagrado que continha as tábuas da lei entregues por Deus a Moisés. A tensão entre os dois povos atingiu seu ápice na Batalha de Ebenezer. Os israelitas, liderados pelo sacerdote Eli e seus filhos Ofni e Finéias, reuniram suas forças para enfrentar o exército filisteu. A batalha foi feroz, com ambos os lados lutando com determinação e coragem. No entanto, os filisteus, com sua superioridade numérica e táticas avançadas, começaram a ganhar vantagem. Desesperados, os israelitas decidiram trazer a Arca da Aliança para o campo de batalha, acreditando que sua presença traria a vitória. Com grande cerimônia, a arca foi levada ao acampamento, e os soldados israelitas se encheram de esperança. No entanto, a confiança excessiva e a falta de estratégia militar adequada fizeram com que a batalha tomasse um rumo inesperado. Os filisteus, ao verem a arca, redobraram seus esforços, determinados a capturar o objeto sagrado e desmoralizar os israelitas. A luta foi intensa, mas, ao final do dia, os filisteus saíram vitoriosos. A Arca da Aliança, o símbolo mais sagrado dos israelitas, foi capturada e levada como troféu de guerra. A notícia da captura da arca espalhou-se rapidamente entre os israelitas, causando desespero e lamento. O sacerdote Eli, ao ouvir a notícia, caiu de sua cadeira e morreu, incapaz de suportar a perda do objeto sagrado e a morte de seus filhos. A esposa de Finéias, grávida, entrou em trabalho de parto prematuro ao ouvir a notícia e deu à luz um filho, a quem chamou de Icabod, que significa a glória se foi de Israel, pois a Arca da Aliança havia sido capturada. A captura da arca marcou um momento sombrio na história dos israelitas. A perda do objeto sagrado não só representava uma derrota militar, mas também uma crise de fé. Os israelitas questionavam-se sobre o porquê de Deus ter permitido tal desgraça e buscavam respostas em meio ao caos e à incerteza. Enquanto isso, os filisteus, exultantes com sua vitória, levaram a arca para a cidade de Asdod, sem saber que a presença do objeto sagrado traria consequências inesperadas e aterrorizantes. Os filisteus, eufóricos com sua vitória, levaram a Arca da Aliança para a cidade de Asdod. A arca foi colocada no templo de Dagom, o deus principal dos filisteus, como um troféu de guerra e um símbolo de sua superioridade sobre os israelitas. Os filisteus acreditavam que a presença da arca no templo de Dagom reforçaria sua própria fé e demonstraria a fraqueza do Deus de Israel. No entanto, o que aconteceu a seguir foi algo que ninguém poderia prever. Na manhã seguinte, os sacerdotes de Dagom entraram no templo e encontraram a estátua do Deus caída no chão, com a cabeça e as mãos quebradas. A visão era chocante e inexplicável. Os sacerdotes, atônitos, tentaram entender o que havia acontecido, mas não encontraram nenhuma explicação lógica. A notícia do incidente se espalhou rapidamente pela cidade, causando medo e confusão entre os filisteus. Eles começaram a questionar se a presença da arca no templo de Dagom era realmente uma bênção ou uma maldição. Os líderes filisteus se reuniram para discutir o que fazer, mas nenhuma decisão foi tomada imediatamente. Enquanto isso, a situação em Asdod piorou. Os habitantes da cidade começaram a sofrer de tumores dolorosos e debilitantes. A praga se espalhou rapidamente, afetando homens, mulheres e crianças. O pânico tomou conta da cidade, e os filisteus começaram a perceber que a presença da arca estava diretamente relacionada às suas desgraças. Os sacerdotes e líderes de Asdod, desesperados, decidiram que a arca não poderia permanecer na cidade. Eles temiam que a praga continuasse a se espalhar e causasse ainda mais sofrimento. Assim, decidiram mover a arca para outra cidade filisteia, na esperança de que a praga cessasse. Com grande cuidado e reverência, a arca foi retirada do templo de Dagom e preparada para ser transportada. Os filisteus, ainda assustados, observavam em silêncio enquanto a arca era levada para fora da cidade. A esperança era de que, ao remover a arca, a praga também desaparecesse. A Arca da Aliança foi levada para a cidade de Gate, onde os filisteus esperavam que a praga cessasse. No entanto, a esperança rapidamente se transformou em desespero. Assim que a arca chegou a Gate, a praga de tumores começou a se manifestar entre os habitantes da cidade. A situação era ainda pior do que em Asdod,
com mais pessoas sendo afetadas e o sofrimento se intensificando. Os líderes de Gate, ao verem a praga se espalhar, entraram em pânico. Eles perceberam que a presença da arca estava diretamente relacionada às suas desgraças e que a única maneira de salvar a cidade era remover o objeto sagrado. A decisão foi tomada rapidamente. A arca precisava ser movida novamente. Enquanto isso, os filisteus começaram a entender a verdadeira natureza do poder da arca. Eles perceberam que não era um simples troféu de guerra, mas um objeto sagrado que carregava a presença e o poder do Deus de Israel. A captura da arca não havia sido uma vitória, mas uma maldição que agora ameaçava destruir suas cidades e seu povo. A arca foi preparada para ser transportada novamente, desta vez para a cidade de Ecrom. Os filisteus, agora mais cautelosos e temerosos, tomaram todas as precauções possíveis para garantir que a arca fosse movida com segurança. Eles esperavam que, ao levar a arca para Ecrom, a praga finalmente cessasse. A arca da aliança chegou a Gate, e a praga de tumores continuou a se manifestar entre os habitantes da cidade. A situação era ainda pior do que em Asdod, com mais pessoas sendo afetadas e o sofrimento se intensificando. Os líderes de Gate, ao verem a praga se espalhar, entraram em pânico. Eles perceberam que a presença da arca estava diretamente relacionada às suas desgraças e que a única maneira de salvar a cidade era remover o objeto sagrado. A decisão foi tomada rapidamente. A arca precisava ser movida novamente. Enquanto isso, os filisteus começaram a entender a verdadeira natureza do poder da arca. Eles perceberam que não era um simples troféu de guerra, mas um objeto sagrado que carregava a presença e o poder do Deus de Israel. A captura da arca não havia sido uma vitória, mas uma maldição que agora ameaçava destruir suas cidades e seu povo. A arca foi preparada para ser transportada novamente, desta vez para a cidade de Ecrom. Os filisteus, agora mais cautelosos e temerosos, tomaram todas as precauções possíveis para garantir que a arca fosse movida com segurança. Eles esperavam que, ao levar a arca para Ecrom, a praga finalmente cessasse. A arca da aliança chegou a Ecrom, a última esperança dos filisteus para escapar da praga. No entanto, a situação em Ecrom rapidamente se tornou ainda mais desesperadora. Além dos tumores, uma praga de ratos invadiu a cidade, causando destruição e caos. Os ratos devoravam tudo em seu caminho, destruindo colheitas e contaminando alimentos. A combinação das duas pragas criou um cenário de terror e desespero entre os habitantes de Ecrom. Os líderes de Ecrom, ao verem a situação se agravar, perceberam que a única solução era devolver a arca aos israelitas. Eles entenderam que a presença da arca em suas cidades era uma maldição divina, uma punição pelo desrespeito ao objeto sagrado. A decisão foi tomada. A arca precisava ser devolvida imediatamente. Os filisteus, agora humildes e temerosos, consultaram seus sacerdotes e adivinhos para descobrir a maneira correta de devolver a arca. Eles sabiam que qualquer erro poderia resultar em mais desgraças e sofrimento. Os sacerdotes e adivinhos aconselharam os líderes a preparar uma oferta de ouro para acompanhar a arca, como um sinal de respeito e arrependimento. Os filisteus seguiram as instruções dos sacerdotes e adivinhos e prepararam uma oferta de ouro para acompanhar a arca da aliança. A oferta consistia em 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, representando as pragas que haviam afligido suas cidades. A arca foi colocada em uma carroça nova, puxada por 2 vacas que nunca haviam sido usadas para trabalho. As vacas foram deixadas livres para seguir seu próprio caminho, levando a arca de volta aos israelitas. Os filisteus observaram em silêncio enquanto a carroça se afastava, carregando a arca e a oferta de ouro. Eles esperavam que, ao devolver a arca, a praga finalmente cessasse e a paz fosse restaurada em suas cidades. A carroça seguiu seu caminho, guiada pelas vacas, até chegar ao território israelita. Os israelitas, ao verem a arca retornar, ficaram surpresos e aliviados. Eles receberam a arca com grande alegria e reverência, agradecendo a Deus por sua proteção e misericórdia. A arca foi levada para a cidade de Bet-Semes, onde os israelitas prepararam uma celebração para comemorar seu retorno. A arca da aliança foi recebida em Bet-Semes com grande alegria e reverência. Os israelitas, que haviam sofrido tanto com a perda da arca, agora celebravam seu retorno como um sinal da misericórdia e do poder de Deus. A arca foi colocada em um lugar de honra, e os israelitas ofereceram sacrifícios e orações em agradecimento. A notícia do retorno da arca se espalhou rapidamente entre os israelitas, trazendo esperança e renovação de fé.
Eles entenderam que, mesmo em meio às dificuldades e desafios, Deus estava com eles, protegendo-os e guiando-os. A presença da arca simbolizava a aliança entre Deus e seu povo, uma aliança que transcendia as batalhas e as derrotas. A história da captura e do retorno da Arca da Aliança serviu como uma lição poderosa para os israelitas e os filisteus. Os israelitas aprenderam a importância de confiar em Deus e de seguir seus mandamentos, enquanto os filisteus reconheceram o poder e a santidade do Deus de Israel. A arca, um objeto sagrado e poderoso, continuou a ser um símbolo de fé e esperança para o povo de Israel. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de dar um like e se inscrever no canal para mais conteúdos inspiradores e edificantes. O próximo vídeo recomendado é o Mais uma Palavra de Deus nele. Exploramos o significado profundo da fé e como ela pode transformar nossa vida diária. Vamos mergulhar em versículos bíblicos e histórias inspiradoras que nos ajudam a entender a importância de confiar em Deus em todas as situações. Clique na tela final para assistir este próximo vídeo agora mesmo e fortalecer sua fé. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus abençoe a cada um de vocês.